Olá! O contraponto desta semana está um pouco diferente. Aproveitamos a cobertura que os meios de comunicação têm dado aos ataques do Ocidente à Líbia para falarmos um pouquinho mais sobre esse caso, fazermos nosso contraponto. Por que será que o líder Muammar Gaddafi tem tantos simpatizantes? Qual será que é a visão dos povos africanos em relação a esse líder? Para esse bate-papo, convidamos Sebastian Kiwong Bessaou. Olá, Kiwong. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui na TV Comunitária. O professor Sebastian Kiwong Bessaou é também formado, é graduado em Filosofia e em Teologia no Zaire, graduado em Direito aqui no Brasil, mestre e doutor em Direito e professor de Direito Internacional Público e colunista semanal do Dom Total. Kiwong, eu queria começar fazendo essa pergunta para você. Por que o Gaddafi incomoda tanto o Ocidente? E para a gente entender melhor essa guerra, devemos voltar para os tempos remotos, sobretudo nos anos 1950, em que a África tomou consciência, o que nós chamamos do movimento do panafricanismo. E com isso começou com Kwame Nkrumah e demais líderes africanos, e Gaddafi, no meio da bipolarização do mundo, se tornou uma pessoa-chave, trazendo para a África uma nova ideologia. Porque a África começou a buscar uma terceira via, já que, bipolarizado o mundo, tínhamos de um lado o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, do outro lado o socialismo, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época, que hoje é a Rússia, com o desmembramento. Então, em 1955, houve o encontro em Bandung desses estados que queriam uma terceira via para poder, pelo menos, implementar o diálogo sul-sul. E com isso, Gaddafi surgiu também, ao tomar o poder já em 69, derrubando o rei Idris, trouxe justamente outro movimento, outra visão de uma África unida. E Gaddafi tem lutado para que os africanos consigam, pelo menos, tecer aquela união, já que estava na Organização da Unidade Africana, que hoje a União Africana tenta levantar a bandeira, e quando Gaddafi se tornou presidente da União Africana, e falou claramente para não respeitar a Corte Penal Internacional. Isso pediu aos países africanos, que era uma humilhação levar presidentes africanos perante a corte, inclusive quando surgiu a questão do presidente do Sudão, Omar al-Bashir, para ser levado e ser julgado perante a corte, o Tribunal Penal Internacional. Com isso, Gaddafi interferiu, dizendo que os africanos tinham que denunciar aquele Estatuto de Roma para não fazer mais parte. E outra coisa, para Gaddafi também, ele tentou humilhar a Suíça, dizendo que a Suíça era um país mafioso, fornecedor de terrorismo, pelo menos, instigando o terrorismo internacional, e que nem podia existir enquanto Estado. Deveria ser, pelo menos, dividida em duas regiões, uma pertencendo à Itália e a outra para a França. Aí ele comprou uma briga grande ali com a Suíça. Comprou uma briga muito grande. E, além disso, já Gaddafi era indexado, digamos, a Líbia enquanto Estado. Não fazia mais parte do plano dos ocidentais como Estado em si. Era visto como Estado terrorista. Quando Gaddafi, por intermédio de 2 agentes secretos, derrubou o avião da Panam, em Lockerbie. Então, naquele momento, Gaddafi foi visto como presidente terrorista também pelo Ocidente, porque naquela ocasião morreram 259 passageiros. Então, Gaddafi foi pressionado pelo Ocidente para indenizar as famílias das vítimas. E outra humilhação do Ocidente na Líbia. Gaddafi prendeu 5 enfermeiras búlgaras, acusadas de terem injetado o vírus de HIV em centenas de crianças líbias. E com isso, essa briga durou pelo menos 5 anos, até Sarkozy interferir para poder soltar aquelas búlgaras. Então, para o Ocidente, foi também uma humilhação muito grande. Gaddafi não deixou soltar,
e com isso conseguiu pelo menos algumas concessões para ser reabilitado no plano internacional. Acho muito importante que esse resgate que você faz da história das relações entre a Líbia e o Ocidente, porque muitas vezes para o nosso telespectador pode parecer que esse conflito é um conflito que é recente, né? Ou seja, um conflito que começou agora pela manifestação de alguns opositores ao Gaddafi. Mas como a gente pode ver, não é nada disso, né? Esse conflito entre a Líbia e o que a gente chama aqui de Ocidente, né? Que é a Europa Ocidental, especialmente, e os Estados Unidos, é um conflito que já vem de longa data. E só para a gente retomar em partes essa sua visão histórica, né? A Líbia, quando o Gaddafi surge como uma liderança, ele derruba uma monarquia que, na verdade, foi constituída após a Segunda Guerra Mundial. Certo. Não é isso? Certo. E nesse mundo bipolar, então, Kiwong, a Líbia se alinhou ao modelo socialista. Não é isso? Isso então, mesmo. aí já começa um conflito que a gente pode entender a natureza desse desentendimento da Líbia com o Ocidente capitalista, não é isso? Sim, é isso. Vale a pena realmente ver que nesse mundo bipolarizado já, estamos nos anos 69, quando ele derruba a monarquia de Idris, o rei Idris, e, de ponto de vista internacional, nós temos aqui a questão da Guerra Fria. Estamos justamente nos anos da Guerra Fria. Em 62 já tivemos a crise de mísseis em Cuba. Fidel Castro também indexado, já em 62, e Gaddafi assume em 69. Então, um momento da Guerra Fria que os Estados Unidos tentam, pelo menos, criar uma certa hegemonia, e essa política que vai ser endossada pelo presidente também Reagan quando chegar ao poder, porque Gaddafi vai sofrer da represália de Reagan e será bombardeado. Inclusive, naquele bombardeio morreu uma filha de Gaddafi. E quando a gente viu o líder da Líbia falando à multidão, ele estava justamente naquelas ruínas provocadas pelo bombardeio da era Reagan. E o Bush fez também a mesma coisa, tentar indexar o Gaddafi no plano internacional. Quando Gaddafi se torna interlocutor? Quando ele entrega os 2 agentes secretos que derrubaram o avião para ser julgado no Ocidente. Porque até lá Gaddafi se negou a entregar os agentes secretos. O Gaddafi, ele sempre bateu de frente com os Estados Unidos, né? Sempre. Pelo que a gente pode ver. E a importância desse nosso programa, que inclusive chama Contraponto, Kiwong, é justamente a gente mostrar um outro lado que as notícias que circulam por aí na maior parte dos meios de comunicação não trata, né? Em geral, a gente ouve o quê? Que trata-se de uma luta da democracia contra o autoritarismo, né? Uma luta da preservação dos direitos humanos contra um governo que não preserva direitos humanos, que atenta contra os direitos dos cidadãos. Sim. E a gente, na verdade, precisa levar em conta que existem coisas que não aparecem aí nessa discussão que circula na mídia, não é verdade? Justamente. Outras coisas que não circulam na mídia, podemos lembrar aqui a questão dos refugiados africanos. Gaddafi criou um sistema de mandar para a Itália aqueles refugiados. São multidões de refugiados que ele tenta jogar como uma arma contra o Ocidente. No momento que a crise, ele provou uma crise humanitária dentro da Itália, por exemplo. Então, os refugiados, aqueles que esperam ir à Itália, estavam em Líbia. E naquele momento, na Líbia, ele podia permanecer um tempão e depois era colocado nos barcos e enviado para a Itália, provocando mais uma crise na Itália. Por que isso? Há também antecedentes históricos aí. Porque Gaddafi havia pressionado a Itália para indenizar os líbios. O período da colonização italiana, né? Isso, 31 anos. Isso a mídia não fala. A mídia não mostra que Gaddafi realmente é um líder africano. Ele tem o reconhecimento dos africanos, porque é uma pessoa que não pode ser tirado como o Ocidente tem feito hoje. Gaddafi pressionou a Itália e exigindo pelo menos indenizações no valor total de 5 bilhões de euros. E a Itália aceitou assinar memorando.
E com isso também a Itália se comprometeu a construir 1.700 quilômetros de estrada na Itália, dando bolsas de estudo aos estudantes líbios e, ao mesmo tempo, promovendo a cooperação econômica, técnica, na área mesmo de troca de tecnologia. Isso a gente percebe que é um líder que conseguiu, pelo menos, dobrar o Ocidente, inclusive a Itália. Claro, a imprensa italiana chamou isso de folclórico, chamou ele clown, como palhaço, mas para os africanos já era um precedente. E com isso, Gaddafi abriu efetivamente, pelo menos, um precedente para que os africanos tomassem consciência de suas condições, exigir da colonização, do colonizador, indenizações pelos crimes cometidos na África. Então ele não é só um líder nacionalista, ele é um símbolo para os povos africanos dessa capacidade de pressionar o opressor para que faça alguma coisa como compensação pelos anos de colonização. Seria mais ou menos isso, exatamente. Então? Gaddafi deu o exemplo e a Itália aceitou. O meu país, por exemplo, a República Democrática do Congo, ex-Zaire, tenta também pressionar a Bélgica, porque nós temos um livro denominado O Fantasma do Rei Leopoldo. Lá nós temos 10 milhões de pessoas mortas no Congo pela colonização belga. E para isso não se cria um tribunal internacional, não né? Não se cria, porque para ele prescreveu. Um tribunal internacional para reparação dos danos causados pelo período de colonização beneficiaria os povos africanos, mas só existe realmente um tribunal para acusar os povos africanos. Para acusar os africanos, mas que cometeram crimes devido às transnacionais ocidentais, porque os africanos não fabricam armas. Porém, há estados ocidentais ou europeus que financiam essas guerras na África. É isso que Gaddafi tem mostrado. Por isso que Gaddafi fez, na verdade. Ao invés de deixar o Ocidente entrar na África, ele se colocou como líder africano e como também o benfeitor africano. Gaddafi tem financiado projetos sociais, projetos econômicos na África e, sobretudo, no Mali. O povo do Mali pode testemunhar isso, que a Gaddafi constrói mesquita, constrói estrada, financia projeto mesmo em prol do povo. E, ao mesmo tempo, muitos líderes africanos que hoje não estão mesmo, digamos, de bem com a Europa, foram indexados, como Robert Mugabe e outros, que incomodam a Europa, recebem do Gaddafi uma ajuda financeira bem significativa. E Gaddafi financia também a própria sede da União Africana, em Addis Abeba, na Etiópia. Isso é o dinheiro do Gaddafi. E com isso, para os africanos, muitos que iam sofrer represália econômica, digamos, ou financeira da Europa, têm se saindo bem, porque Gaddafi está sempre lá pronto para ajudar. Até financiar algumas rebeliões, claro, daqueles que incomodam também o regime do Gaddafi. Porque ele financia algumas rebeliões lá no Maghreb. Porém, para os africanos, ele tem feito muita coisa. Sobretudo, do ponto de vista financeiro, Gaddafi é um benfeitor para muitos dirigentes africanos e também para milícias africanas que receberam ajuda dele. Como o líder Jean-Pierre Bemba, que hoje se encontra no Tribunal Penal Internacional, na Haia, ele também recebeu muita ajuda de Gaddafi, enquanto líder da rebelião chamado Movimento de Libertação do Congo. E você considera que houve má fé do Ocidente ao incluir o movimento de oposição ao Gaddafi na sequência ali daqueles movimentos contra governos autoritários na África? Porque, na verdade, o que me parece, pelo que a gente vem conversando aqui, o movimento na Líbia é muito diferente do que ocorreu, por exemplo, no Egito, na Tunísia. Você acha que houve má fé de aproveitar esses movimentos populares contra governos autoritários para inserir ali uma oposição ao Gaddafi como se fosse também um projeto de democracia, enquanto, na verdade, é uma oportunidade para os países ocidentais intervirem ali na Líbia? Efetivamente, era uma oportunidade que a Europa sempre procurou, que os Estados Unidos sempre buscaram,
para poder tirar Gaddafi do poder. Porque a gente percebe, é um movimento diferente dos outros. Na Tunísia, eles não armaram, digamos, as manifestações. No Egito, não armaram as manifestações. Porque justamente as manifestações da Líbia tiveram ajuda ocidental. Inclusive Sarkozy, que foi o primeiro agora a pressionar Gaddafi, Sarkozy foi muito criticado. Não esperava que na Tunísia Ben Ali fosse derrubado. Ele não esperava isso. O serviço secreto da França ou dos Estados Unidos foram pegos mesmo de surpresa com aquele movimento. Então, um movimento, na verdade, eu diria, pacífico, no sentido que não pegaram nas armas para poder derrubar os presidentes, tanto Mubarak como Ben Ali, mas, porém, eles conseguiram. É aí que a gente percebe o movimento que brota do povo e que vai derrubar uma ditadura, porque a iniciativa é deles e não do Ocidente. Mas na Líbia a gente percebe a iniciativa e do Ocidente, porque nós temos Grã-Bretanha, França e Estados Unidos pressionando o Gaddafi. Que sempre interviram na Líbia. Sempre, né? sempre. Se a gente retomar aqui a história da Líbia, a gente vai ver que primeiro teve um conflito entre a Turquia, né, do Império Otomano, certo, com a Itália. Depois, a Líbia é anexada à Itália após a Segunda Guerra Mundial, inclusive porque a Itália saiu perdedora da Segunda Guerra, certo, vai parar na mão dos franceses e do Reino Unido, até conquistar sua independência. Então, certo, na verdade, a história da Líbia é uma história de conflito mesmo pela sua independência, não é isso? É de conflito, exatamente, é de conflito. E o que é muito comum na África, né? Que é a história do Congo, é a história, enfim, da maior parte dos países africanos contra os colonizadores europeus, os portugueses, os belgas, ingleses, certo, franceses, não é isso? É isso, exatamente. Mas o que acontece é que a gente percebe a diferença. Gaddafi resistiu e sempre se mostrou uma pessoa, digamos, lutadora, uma pessoa que nunca dobrou o joelho diante do Ocidente, ao contrário dos outros presidentes africanos. Bom, tirando Mugabe, por isso também foi perseguido pela Grã-Bretanha. Julius Nyerere, que estava na Tanzânia na época, levou outro modelo também, outra visão do socialismo, que deu certo na Tanzânia na época. E Gaddafi também estava, pelo menos, nessa visão. Por que digo que Gaddafi é diferente dos outros? Porque o Ocidente teve influência em vários países colonizados pelos Estados europeus. Podemos falar do Congo. Mobutu era manipulado pelos Estados Unidos, como agente mesmo dos Estados Unidos, no momento da Guerra Fria. Ele deveria, pelo menos, proteger o Congo, na época Zaire, diante dos vizinhos que abraçavam o marxismo-leninista, que abraçavam o comunismo, que abraçavam o socialismo. É caso do Congo-Brazzaville, da Tanzânia, da Zâmbia, do outro vizinho Angola, com o advento do Agostinho Neto no poder, depois virá Eduardo dos Santos. Então, Mobutu era, pelo menos, lá protegido pelo Ocidente. Mas Gaddafi não. Gaddafi sempre se mostrou contrário à visão europeia na África. E com isso, Gaddafi vai financiar alguns movimentos de libertação, o Movimento de Libertação da Palestina, ou OLP, a Organização de Libertação da Palestina, nesse momento vai ser chamado de terrorista. Tanto Gaddafi como Yasser Arafat. E a gente percebe, toda a vida de Yasser Arafat vai ser na África. Vai ficar na Algéria, na Tunísia, vai mudando para não ser bombardeado, para não ser morto. E Gaddafi vai dar suporte, apoio a esses movimentos. Veja bem, para mostrar aos nossos telespectadores que quando Nelson Mandela foi solto, qual foi o primeiro gesto de Mandela? Qual foi o primeiro estado que Mandela visitou? Foi a Líbia. Agradecer a Gaddafi a ajuda que o movimento dele, a ANC, teve justamente. Gaddafi foi fundamental para sustentar o braço armado